Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui em nome de Jesus, com a graça de Deus. Todos somos importantes na reunião. Vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que não têm essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. Muitos nesse momento estão acamados, outros em hospitais, outros pelas ruas. Nós podemos usar o nosso pensamento e a nossa força espiritual para auxiliá-los. Vamos pedir por eles. Muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe. Nós vamos começar a nossa reunião. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, natureza das penas e gozos futuros. As penas e os gozos da alma, depois da morte, têm alguma coisa de material? Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso o diz. Essas penas e esses gozos não têm nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que os experimentais sobre a terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. Questão 237 e 257. Olha só, ele pede para buscar essas questões. São 20 questões. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Ali nós vamos ter 20 questões que vai trazer para nós um esclarecimento bem fantástico mesmo em relação à nossa vida espiritual, depois que a gente desencarna. Nós não vamos buscar as questões aqui, porque esse assunto já vai dar mais ou menos umas 3 reuniões, porque nós vamos com calma, devagar, para que a gente possa entender. Então, olha só, vamos mais uma e nós vamos já comentar um pouco mais. Porque o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda, inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como adulto. Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. E aí há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações, e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. Então, nós somos ainda bem atrasados em relação às coisas espirituais. Por isso que a mediunidade, muitas vezes, ela perturba. Porque nós entramos numa situação em que nós não conhecemos aquilo que nós estamos muitas vezes vendo, muitas vezes sentindo, percebendo, porque é um estado alterado de consciência. E aqui está tão interessante para nós, que ele está dizendo o seguinte, que é por comparação. Então essa matéria que nós utilizamos até no corpo físico é uma matéria muito grosseira, em relação ainda às dimensões espirituais que nós não temos ainda condições de detectar e muitas vezes nem de imaginar. Por isso está dizendo aqui, olha só, inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto. Aliás, isso depende também daquilo que lhe ensinou. E há necessidade de uma reforma. Todas as doutrinas que vieram antes da codificação da doutrina espírita, eles trouxeram informações para nós que o homem tem que ser melhor. Toda doutrina, ela prega o quê? Ela prega que a gente tem que procurar ser melhor, procurar Deus e procurar a nossa evolução espiritual. Só que o espiritismo vai um pouco além. O espiritismo vai além túmulo. O espiritismo traz para nós um esclarecimento, é uma ciência fantástica, que vai deixar para nós uma situação que a gente vai ter uma filosofia de vida. Nós vamos começar a entender a nossa vida. E ela se torna religião. Por quê? Porque nós vamos entender Deus. Nós sempre comentamos aqui que o Kardec não perguntou quem é Deus. O Kardec perguntou o que é Deus. E aí vem a resposta para nós. E aí nós temos um livro fantástico do Chico Xavier, que é Evolução em Dois Mundos. Nós vamos trazer para nós ali o sentido da vida, como que nós desenvolvemos a parte espiritual e a parte física nossa. Uma conexão que nós temos. Mas como nós temos os sentidos ainda limitados no corpo físico, por isso que o Chico Xavier, depois de algum tempinho, que ele estava jovem ainda, ele pediu que fosse apagada a percepção dele, um pouco da percepção dele, porque o espírito não parava no corpo. Olha só,
No livro Santo dos Nossos Dias, o Ranieri vai trazer para nós uma informação fantástica. Estava ele, um amigo dele e o Chico Xavier no hotel. O Chico Xavier, eles dormiram um pouco mais cedo e o Chico Xavier fazendo oração. O Ranieri acordou e depois ele acordou o amigo dele. O Chico Xavier não parava na cama, ele vibrava em cima. Olha, é um fato emocionante, o espírito muito grande num corpo físico. Por isso que Jesus só viveu 33 anos. O corpo físico, apesar de toda a preparação que os espíritos trazem para nós, que Jesus teve, uns falam 4.000 anos, outros falam 2.000 anos, se preparando para descer até nós aqui, mesmo assim, o corpo ele é muito limitado. Por isso que Jesus suava sangue. Realmente é verdade isso daí. Porque a vibração é tão intensa do espírito que está encarnado, que a nossa matéria é muito fraca. Olha que coisa. E a doutrina espírita que traz isso aí para nós. Aí nós vamos ver o céu e o inferno. Nós vamos ver as entidades ali trazendo para nós as informações deles, de sofrimento, de uma série de coisas que é o que está falando aqui. Olha só. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso foram necessárias comparações. E são essas imagens, essas figuras que tomaste pela realidade. Então, muitas vezes, tudo aquilo que a gente está vendo não existe. Olha só, por quê? Porque nós somos limitados ainda. As nossas percepções elas estão muito atrasadas ainda em relação às coisas espirituais. Bom, Jesus, para poder explicar algumas coisas, né, tinha que recorrer às parábolas, né? Exatamente. Por falta de sentido, sim, né? De fato, para que a gente pudesse... E como era um povo agrário, Jesus sempre procurava dar alguma explicação ali, usando, porque era a situação deles. Por isso que Jesus citou a semente de mostarda e uma série de coisas. Mas a gente sempre tem que lembrar, Jesus citou a semente de mostarda porque ela não aceita mutação genética. Olha só. E também Jesus citou o sal. Por quê? Porque o sal acrescenta. Jesus é fantástico. É emocionante. Se a gente seguir aquilo que Jesus trouxe para nós, pelo menos um pouquinho, nós vamos ter uma vida muito melhor. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para que serve? Vós sois a luz do mundo. Se seus olhos forem luz, quanta luz! Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que nós devemos sempre evocar Jesus. Vamos de novo. Emmanuel, quando começou a ajudar o Chico Xavier, ele disse o seguinte: se algum dia eu dizer alguma coisa ou falar aquilo que está contra o que Jesus nos ensinou, vocês fica com Jesus, fica com Kardec e me esqueça. Olha para vocês aí. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles. A ela aspiram, mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência, e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, tá aí, evolução, evolução. Jesus habitou planetas já desintegrados no cosmos. Ele teve uma vida longa, ele aprendeu todas as coisas. Então, à medida que nós vamos compreendendo a nossa vida, que nós vamos entendendo aquilo que está à nossa volta, nós vamos evoluindo. Nós vamos evoluindo muito em inteligência também, mas a inteligência sem a moral, ela não vai levar muita gente aonde precisa, não. Nós precisamos realmente as duas coisas junto. Então, o sábio, eles se convergem, os sábios. E aqueles que dominam o povo, aqueles que acham que têm o poder na mão, eles se divergem. Olha, as doutrinas até hoje, a maior parte, cada um quer ser o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. O que Jesus traz para nós, mais uma vez? Haverá um pastor e um só rebanho.
Então está dentro disso aqui. Quando nós evoluirmos, os mansos e os humildes herdarão a terra. Novamente Jesus. Será que nós somos mansos? Será que nós somos humildes? O Livro dos Espíritos tem lá a classificação em três partes, a classificação dos espíritos. E está dizendo aqui que nós, mesmo tendo os defeitos que nós temos o reino de Deus dentro de nós. Aquilo que Jesus falou. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Olha só. Aí nós vamos pegar 2 livros interessantes do Chico Xavier. Olha só. Instruções psicofônicas e Vozes do Grande Além. São reuniões que o Chico Xavier fez com os espíritos à mesa. Olha a importância da mesa num centro espírita, aonde nós podemos socorrer aqueles que vêm. Muitos pensam que estão nos enganando, mas muitas vezes eles estão enganando a eles mesmos. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele que trouxe essa mensagem para nós. E essa mensagem a doutrina espírita pegou, porque a reencarnação não é da doutrina espírita, mas a reencarnação é a lógica dos fatos. Nós sempre comentamos que a reencarnação ela vai ser sem nenhuma contestação através da impressão digital. Olha, a impressão digital é a marca do espírito, por isso que nenhum é igual ao outro. E nós temos muita tecnologia, futuramente nós vamos ter lembranças do passado, de quem nós fomos. E aí, através dessa prova científica, vai realmente ser confirmada. Olha só que coisa. Eu sempre lembro quando nós fizemos algumas experiências de transcomunicação. Uma coisa impressionante. Nós já chegamos aí. Aí o Chico Xavier, no programa dele, se não me engano, no Pinga Fogo, o que ele disse? Que era uma pena que ele estava partindo quando aqueles que estão estudando a transcomunicação estão chegando. Mas não vão precisar nem de aparelho. Nada disso. Nós vamos ter a percepção, a comunicação mental. Porque quando a gente tem muita sintonia com uma pessoa, não precisa ele falar nada. A gente se aproxima e a gente já pega o pensamento. O magnetismo, ou também a repulsão. É espiritual tudo isso daí. Aquele que não acredita no espírito, ele está muito atrasado. Nós precisamos orar por ele, porque a nossa realidade é espiritual. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Olha que livro fantástico para nós, né? Mas isso daqui, quando nós estamos valorizando muito a matéria. Mas é muito simples a gente analisar. É só a gente ter um problema, por exemplo, com um filho, uma enfermidade. As coisas materiais ficam todas em segundo plano. Então, nós vamos mais uma vez, Jesus, a felicidade ainda não é deste mundo. Nós temos um momento de felicidade. Nós precisamos usar a matéria para o nosso progresso, mas nós não devemos ser escravos da matéria. Porque muitas vezes a pessoa sofre. Um risco no carro, um móvel que às vezes foi por um acidente, estragou alguma coisa. A gente sofre. Nós vamos desencarnar e vai ficar tudo aqui. E às vezes a gente fica tão ligado que a gente volta. Nós vamos ver o exemplo disso no livro Nos Domínios da Mediunidade do Chico Xavier. Nós vamos ver a moça ligada ao espelho. Nós vamos ver o relógio na parede lá. O André Luiz fica admirando o relógio. Era um relógio muito interessante. Aí o superior diz para ele o seguinte: concentre-se no relógio. Ele concentra no relógio, ele vê o relógio numa sala de jantar, a família em volta da mesa. Olha a energia impregnada naquele relógio. É aquilo que nós falamos. Nós somos energia por falta de terminologia ocupando um corpo físico. Nós somos espírito ocupando um corpo físico. Nós falamos em energia porque a Terra, o vocabulário é fraco ainda, é pobre, porque não é energia. É uma outra constituição que a gente não tem condição ainda de detectar, porque a energia é aquilo que tem massa e que tem peso. E nós já comentamos aqui que até a constituição atômica está longe ainda de ser aquela energia aonde está Deus, que o homem, por enquanto, não tem condições ainda nem de perceber e nem de entender. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar-lhe louvores? É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e o compreendem
mas que não é preciso mais prender a letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isto seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal, já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Olha só. Eu achei muito interessante ali quando fala do grão de areia. Chico Xavier estava na escola, a professora deu uma redação para eles. E aí apareceu um homem do lado do Chico Xavier. E uma vizinha da casa do Chico Xavier estava construindo, estava reformando a casa. E tinha um monte de areia para o lado de fora. E aí o homem deu a dica para o Chico Xavier. O Chico Xavier fez a redação e ganhou em primeiro lugar. Mas ele é tão honesto, né, que muitas vezes a gente usa alguém e traz um mérito para nós. Então, quando ele passou em primeiro lugar, que vieram elogiá-lo, ele falou, não, quem passou isso daí para mim foi um homem. E na redação dizia só umas palavras para a gente entender. Um grão de areia, olha, é insignificante, mas com o brilho do sol. E aí tem mais alguma coisa que ele passou na redação ali que eu não me lembro. Quer dizer, ele exaltou um grão de areia. Da coroa portuguesa cujo império esboroou-se. Francisco de Paula Cândido. Para! Tá aqui, ó. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada. Ganha dimensão inimaginável quando, junto com outros grãos, vira instrumento do passar do tempo. Então está aqui os espíritos falando para nós. E esse negócio do espírito não fazer nada do outro lado, isso não tem nem condição da gente analisar. Porque a ociosidade, ela mata qualquer um, mesmo a gente estando no corpo físico. E aí tem um livro do Chico Xavier interessante. O rapaz desencarnou, ele vai para um plano espiritual, vai no hospital, tem um senhor sentado num banco, ele chega e senta do lado, e ele fala, meu Deus do céu, puxa vida, onde será que nós estamos? Olha que lugar triste é esse, hein? A turma fala que o inferno é movimentado, nós estamos aqui sem fazer nada. O velho fala, e onde você pensa que nós estamos? Sem fazer nada. Está no inferno. Então aquilo lá, cabeça vazia, é a oficina do diabo. Os antigos falavam isso aí. E é verdade. Muitas vezes nós enveredamos numa situação mental, por isso que nós temos muitas depressões, muitas coisas. Hoje, nunca teve tanto suicídio como está tendo agora. Porque a insatisfação pessoal, a falta de Deus. Um dia o Chico Xavier disse para Adelino da Silveira que os homens estavam com saudade de Jesus. Eles tinham saudade de Jesus. Precisaria procurar Jesus. Porque a saudade é quando você se ausenta de alguém e você tem saudade. Porque estando perto a gente está convivendo. Aí nós vamos pegar um outro livro do Chico Xavier. O discípulo de longe e o discípulo de perto. Ser discípulo de longe é muito fácil. Nós podemos criticar, nós podemos fazer uma série de coisas. Nós não estamos envolvidos ali. Agora, o discípulo de perto foi o que Jesus falou. Porque o rapaz veio procurar Jesus, veio buscar Jesus. Queria ser discípulo de Jesus. Jesus disse para ele o seguinte, você quer ser discípulo de perto ou você quer ser discípulo de longe? Ele perguntou, mas tem diferença? Jesus falou, tem. O de longe é isso que eu acabei de falar. Ele não se envolve. E o de perto não, você tem que se envolver naquilo que você está participando ali. Então é diferente. Mais uma vez Jesus, porque me honra com os lábios, se o seu coração está longe de mim. Olha só. E a gente nós estamos aqui porque nós queremos alguma coisa melhor. E aí a gente vê a insistência do Espiritismo, das mensagens que nos são trazidas, relacionadas ao trabalho que a gente precisa realizar
na nossa vida. Um chamamento constante ao trabalho. Trabalho junto aos irmãos, junto ao próximo, para que a gente realmente possa praticar, de fato, aquilo que foi pregado por Jesus, né? Sim. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim: invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem atingi-la, desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz, remorso, ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los, e é o que os tortura. Exatamente. Libertação. Eu acho um clássico na série André Luiz. Nós vamos ver lá um sacerdote, Gregório. Ele dirigia as trevas, uma região das trevas. E a mãe dele já era um espírito que estava num grau superior. Ela vem pedir ajuda para ele. E olha só, o outro superior que vai conversar com ela pergunta, mas será que ele realmente quer? Ela fala, não. De uns tempos para cá, eu estou sentindo que o pensamento dele está voltado para o remorso. Ele está entediado, porque ele tinha todo o poder lá. Ele tinha tanto poder que os superiores disseram para o André Luiz e para as outras duas entidades que quando eles descessem lá, eles precisariam manter o pensamento em oração para eles não ficarem presos lá. E para eles descerem lá, eles precisaram apagar a luz, para não chocar aqueles espíritos daquela região. E realmente, ele já tinha mudado um pouco o íntimo dele. Ele estava desejando. É o tédio que vai indo que nós ficamos entediados. Nós queremos alguma coisa melhor para nós. Por que nós procuramos a doutrina espírita? A doutrina espírita, segundo Emmanuel, o guia do Chico Xavier, é o último recurso para aqueles que estão em sofrimento. Quantas vidas o Espiritismo salva? Porque é a lógica, não tem como a gente fugir. Então muitas vezes a gente fala, eu não acredito, não tem problema nenhum. Nós vamos nos deparar com a realidade. Um amigo meu que a gente conversa muito, ele fala que tem um amigo dele que diz para ele o seguinte, você está iludido, não tem nada do outro lado. Ele falou, quando a gente morrer, a gente vai ver se tem ou se não tem. Olha só para vocês aí, porque não tem outra saída. Tem que ter alguma coisa a mais. Por que nós vamos levar uma vida correta? Por que nós vamos ser sérios? Por que nós vamos auxiliar alguém, fazer um trabalho, se do outro lado nada nos espera? Vai acabar tudo. Livro dos Espíritos também, no começo, na introdução, vai trazer para nós todos esses esclarecimentos aí. Mas nós vamos ver o martírio dos suicidas. E nós vamos ver Memórias de um Suicida. Ficou 12 anos engavetado. Depois os espíritos liberaram a Ivone Pereira para publicar esse livro. Olha só, a gente vai ver o sofrimento ali, né? Olha só para vocês, a Ivone Pereira, ela tem uma trilogia trazendo para nós a realidade da vida do outro lado. Quem tem muita mediunidade não tem como negar, porque ele vive dos dois lados. Nós estamos em cima de um fio. A gente tanto pode cair para um lado como para o outro. Por isso que nós precisamos ter equilíbrio. O médium tem que ter responsabilidade, porque senão ele cai no abismo. Acho que nós vamos parar por aqui, né? A gente conclui na semana que vem, então. Vamos agradecer a Jesus, né? Pela oportunidade que nós estamos tendo aqui. Às vezes a gente se emociona muito porque a gente vê o ambiente, a preparação, os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, como eles trabalham para que a gente possa nos reunir. Em nome de Jesus, estarei convosco até a consumação dos tempos. Jamais vos deixarei órfãos. Jesus, que Ele nos abençoe. Cada um faz seu pedido mental agora. Sobre a reunião de hoje, gente, esse livro é fabuloso. Tem um livro chamado Universo e Vida. Olha, porque uma vez questionaram a gente aqui por que a gente faz o Pai Nosso no começo e no final da reunião. Esse livro, ele diz o seguinte, que os espíritos superiores, eles conseguem atingir a aura do planeta terrestre através da oração de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Nosso.
Mesmo que a gente fale em voz alta, em pensamento, tem muita força. É a única oração que Jesus trouxe. E que bom que nós estamos aqui, sempre tranquilos, lúcidos. Nós precisamos valorizar muito a nossa lucidez. Quantos nesse momento não têm lucidez, não têm um direcionamento? Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Muito obrigado, gente.